Meu justo viverá pela fé. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje nós estamos com a presença do nosso convidado, um convidado muito especial, né? O meu pastor Técio Carneiro Ramos, né? Ele é dentista, é professor universitário, é teólogo, é pai, né? E aí, pastor, seja bem-vindo. Oh, que bom estar aqui com vocês, que privilégio estar aqui com essa bancada tão especial, né? Maravilha. A honra é nossa. Convite. A honra é nossa, o Palavra Viva é isso. É uma mesa para que a gente possa compartilhar a palavra, independentemente de placa de igreja, de religião. E nós queremos hoje ouvir o Senhor. Nós queremos aqui hoje falar um pouco sobre direção. Em um mundo, né, tão veloz, parar e meditar sobre o que a palavra nos diz sobre direção e como encontrar a direção é o tema que nós gostaríamos de ouvi-lo nessa noite. Que bom, né? Esse é um tema extremamente importante, porque o mundo está perdido, né? Jesus veio salvar o pecador, né, que estava perdido. Então, se ele estava perdido é porque ele não tinha direção. E Jesus disse que ele é caminho. Então, significa que tem uma direção e tem um caminho específico. Quem não tem caminho pega atalho, né? E, normalmente, fora de Jesus, todos nós estamos fora da arca. E fora da arca é morte. Só a arca sabe a direção certa do lugar seguro. Que bom que a gente está aqui para falar desse assunto. E ele já começou, já falou, né? Jesus veio para os perdidos, né? E Jesus é o caminho. E como encontrar isso? Pastor, hoje muitos jovens nos acompanham, né? E nós recebemos muitas mensagens de jovens que estão em alguns momentos, né? Decidindo caminhos profissionais, ou muitas vezes estão em um lar que não é muito estabilizado. Como encontrar Jesus? Isso é bem interessante. Me faz me lembrar sempre minha vida, minhas experiências, né? Meu filho, certa feita, me fez uma pergunta com relação à profissão, a caminhos, a escolhas. E eu falei o óbvio e o básico: vá orar. Eu só tenho uma opinião. Deus tem a resposta certa. Então, se você quer um caminho seguro, vá orar. Se ajoelhe e diga: Senhor, eu não sei qual é a melhor opção. O Senhor possa me conduzir. Deus tem toda boa vontade em nos conduzir. E Ele vai usar todas as coisas e pessoas e circunstâncias para nos conduzir. É interessante que quando Deus chama Abraão, né, parece que ele não tinha um caminho, né? Sai para uma terra que eu vou te mostrar. Então o caminho era o próprio Deus, não era um caminho geográfico. A Jesus nos chama para segui-lo. Então, qual é o nosso propósito? A gente diz assim: qual é o seu chamado? É seguir Jesus. Eu vou para Ele e, a partir dele, aí agora minha vida toma um caminho que é o que Ele quer. E quando eu encontro esse caminho, eu sei que eu estou indo na direção certa. E eu sei que aí eu não tenho risco de errar. Embora, claro, que no caminho vai ter as armadilhas, vai ter as decepções, vai ter as dores, mas isso também faz parte do caminho. O caminho tem perigos, mas glória a Deus que a gente chega no fim. Interessante o senhor falar isso, porque a gente ouve muito a frase de que todos os caminhos levam até Deus. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Eu vi o pastor Zite falar sobre isso, achei muito interessante na IBVA. É verdade. Isso é uma expressão verdadeira. Todos os caminhos levam a Deus como juiz, como Pai, só através de Jesus. Todo mundo vai se encontrar com Deus um dia, como juiz. Então é melhor que escolha Ele como Pai. Isso é forte, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim: todos os caminhos levam a Deus, no sentido de Pai, né? O povo pensa assim: Deus é amor, então todos os caminhos levam a Deus, o Deus Pai é o Deus amor. Mas como o senhor enfatizou, todos levam a Deus como juiz. Como juiz. Mas só Jesus é o caminho que leva a Ele como Pai. Só. Né? Eu só consigo entrar na família do Senhor através de Jesus, porque aí eu sou adotado, né? Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito. Aliás, o próprio Jesus, né? A palavra, quando nós mergulhamos na palavra, Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Exatamente.
E como encontrar Jesus, pastor? Quem nunca pegou uma Bíblia, quem nunca abriu uma Bíblia, quem nunca entrou em uma igreja, como encontrar Jesus? Eu acho que é melhor deixar-se ser encontrado. Porque o próprio Jesus disse que não foram vós que me escolhestes, foi eu quem vos escolhi a vós. De uma certa forma, Jesus vai encontrar todas as pessoas. Eu acho que seria melhor como reconhecê-lo quando ele está batendo a porta. Porque ele está batendo a porta de todos. Eu não sou daquele que acredita que Deus fez pessoas para jogar na perdição, no lago de fogo. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, não existe um homem que seria salvo, já condenar, especificamente, né, calvinisticamente falando, estaria determinado à salvação e outro já, né, inexoravelmente condenado à perdição. Então, Jesus está batendo a porta. Essa própria ânsia que a pessoa sente de eu quero saber o que é isso, eu quero conhecer, seria já esse chamado? Isso. Eu creio que Deus colocou no coração de todos nós esse desejo de buscá-lo. Em todas as culturas, em todas as épocas, o homem sabe que tem algo além dele mesmo. O homem sabe que precisa de algo. E esse vazio, né, existencial que as pessoas vão procurando suprir com diversão, com álcool, com substâncias, ou relacionamentos, ou cargos, ou dinheiro, tudo isso daí é Jesus batendo a porta e dizendo assim, olha, nada disso suprirá o vazio que está dentro de você, porque somente eu posso suprir. Então eu creio que quando a gente reconhece que precisa dele, ele nos encontra. Ele está batendo a porta de todos. Basta que a gente abra o coração. E Deus tem estratégias diferentes. Para uns, parece que ele leva a dor. Aquele velho ditado, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Um amigo meu estava no curso de batismo e ele diz assim, ele estava ouvindo todos os testemunhos das pessoas que iam se batizar, e ele diz assim, parece que só eu vim pelo amor aqui, mas que todo mundo vem pela dor. Mas enfim, mas Deus usa, é sempre pelo amor na realidade, né? Até a dor é pelo amor. Muitas vezes um divórcio leva as pessoas a buscarem Jesus porque não encontram solução. Às vezes uma doença, às vezes um desemprego, às vezes um demônio. Deus usa todos os recursos para que as pessoas se identifiquem com ele e digam assim, eu preciso de Jesus. Né? No meu caso mesmo, né? Como foi que Jesus me encontrou? Na verdade, eu tive contato com o Evangelho muito cedo, né? Por causa da minha família, meus pais eram cristãos. Mas eu não tinha uma identificação cristã, eu não era um cristão, que você não nasce cristão, o título não é hereditário. Foi no momento que Deus me visitou, mesmo assim, né? Aquela voz dentro de mim, né? Tá vendo aí que você não conhece nada sobre mim? E antes disso, né? Eu me batizei antes desse episódio. O primeiro episódio mesmo foi Deus pegou bem pesado comigo, como sempre, né? Eu estava para me batizar e Deus falou assim comigo, você é morno, eu estou a ponto de lhe vomitar. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi uma reprimenda. Quantos anos o senhor tinha? Lá para uns 13 anos, eu acho, de idade. Né? 13 anos. Era bem jovenzinho. Você ouve da boca de Deus que você é morno. Eita Deus. Não é? E aí você toma aquele susto assim, uau, quem é que está falando aqui comigo? Que negócio, que história é essa? E aí, mas eu só vou realmente ter uma experiência com Deus muitos anos depois. Eu só vou ter experiência com Deus em 92, sei lá, eu acho que já deveria ter passado aí uns 20 anos. Quando Deus, né, me confrontou de novo. Eu estava no culto e estava a doutora Ivone pregando sobre relacionamento, sobre namoro, era marido, mulher. E eu fiquei pasmo com aquilo, né? Quando eu via Deus falar comigo, tá vendo aí que você não conhece nada sobre mim? Aí eu vi que eu estava sem direção. Aí eu vi que eu estava com a minha vida totalmente fútil. Só buscando o quê? Emprego, ganhar dinheiro, construir carreira, patrimônio, coisas que a maioria das pessoas procuram. E que, na realidade, depois que você consegue, você diz assim, que coisa sem graça, consegui. E aí Deus começa agora a lhe tratar, né?
Eu digo que o evangelho tira mais coisa do que acrescenta, né? Ele vai limpando a gente, vai limpando. Alguém disse assim, por que você tem que ir na igreja toda semana se eu não consigo memorizar todas as mensagens, tudo que você é dito lá? Aí alguém usou a ilustração de um cesto. Já viu aqueles cestos que vendem na rua? Cesto furado, de feito de palha. É assim, ó, eu só vou lhe explicar porque é que você tem que ir para a igreja quando você pegar esse cesto, for para o açude e encher esse balde com esse cesto. E aí a pessoa ia encher o cesto, quando saía do açude já não tinha mais água e ela voltava. Ela diz, está vendo que isso não dá certo? Ele diz assim, olhe para o cesto, ele está limpo. Não foi o que você trouxe, foi o que você deixou. Então isso é o evangelho, né? Que nos tira, nos limpa, nos purifica, nos salva, nos liberta, né? E nos leva para o céu. E é interessante o senhor falar sobre a questão da sua conversão, porque assim, o senhor já tinha uma vida religiosa, já frequentava a igreja, Sim. mas ainda não tinha tido um encontro com Jesus, que é isso que de fato dá direção ao homem. Né? Não é ir à igreja, não é cumprir um dever religioso, não é ser filho ter uma de crente. vida com Deus, é ter uma experiência com Deus. Isso dá. Isso é um divisor de água na vida da pessoa. Com certeza, porque você entende que, primeiro, é verdadeiro, Deus é real. Deus está vivo. Então ele fala. Essa expressão assim, Deus me falou. Para quem não é um cristão, para quem não tem essa experiência, acha que cristão é maluco. E a Bíblia diz que o evangelho é loucura, mas é para quem perece. Então, essa experiência pessoal, ela é essencial. Claro que nunca vai ser igual, ninguém vai ter a mesma experiência, mas de alguma maneira você sabe que Deus lhe visitou. O senhor pode falar para a gente como que a pessoa que nos escuta, ou nós mesmas, como que a gente pode ter esse discernimento daquilo que vem de Deus com aquilo que talvez seja algo do nosso coração, da nossa cabeça? Vou dar um exemplo que aconteceu conosco há algum tempo atrás na formação do Centro de Recuperação, né? Que você participou muito naquele início, foi extremamente importante. Eu nunca tive planos na minha vida de jamais, nunca sonhei, nunca idealizei me envolver com recuperação de dependência. Eu sabia que era um público complicado, que tinha questões que eu não tinha formação, mas essa ideia começou a me chegar no meu coração. Não vou dizer que é do nada, porque é do céu, né? Essa ideia começou a entrar na minha cabeça. Aí você inicialmente fica pensando, isso é coisa da minha cabeça. Será que eu estou ouvindo muita gente falando desse assunto? Esse assunto entrou aqui em mim? Então, Deus traz uma ideia. Às vezes é uma ideia que parece absurda, que parece inviável. Parece muito maior do que você. Mas aí, como a Bíblia, por isso é importante você ler a Bíblia. Você vai ver que Gideão começa a fazer prova de Deus. Deus é o Senhor que está falando mesmo, então faz com que a lã fique molhada assim, depois assado. E vai fazendo prova. E Deus vai respondendo. E aí eu comecei a fazer algumas provas, né, com Deus. Essa ideia, eu não contava para ninguém isso. Aí chega uma amiga minha, missionária, e me faz um convite inusitado para eu ir em Dias Dávila, ali, entre Dias Dávila e Mata de São João, visitar um terreno que ela estava querendo fazer um centro de recuperação para mulheres. Aí eu falei, que coisa estranha. Eu estou com esse negócio aqui no meu coração e vem uma pessoa de outra cidade falar daquilo que eu não quero fazer. E ela, muito despachada que é, ela disse assim, olha... Aí eu fui, né? Cheguei lá no terreno, ela virou para mim e disse assim, eu não vou lhe dizer nada. Você ore e o que Deus lhe falar, faça. Aí eu fui orar, né? Eu já sabia qual era a resposta, né? Eu digo, aí tudo bem, vamos lá. Aí comecei a me envolver com esse centro lá em Dias Dávila, um centro muito difícil para ser feito, porque era muito distante de tudo, não tinha profissionais, nem pagando a gente conseguia. Foi quando eu mesmo tive que fazer muitas coisas, eu não tinha ferramenta nenhuma, tive que comprar a roçadeira para trabalhar 60 quilômetros de Salvador. Eu tinha que ir e voltar, né, para trabalhar 1h30. Todas as semanas eu trabalhava 1h30. Mas aí a coisa foi caminhando. Depois de um certo tempo, o dono, porque o terreno não era nosso, tomou o terreno. Aí a gente voltou para a Estaca Zero. E aí eu falei para Deus, bom, você me trouxe essa ideia do centro, eu já fiz minha parte, vou voltar, vou administrar minha vida novamente.
Aí chega aqui outro, né? O pastor Pedro chega aqui junto de mim com essa mesma história de centro de recuperação. Né? E antes disso, eu fiz uma oração em casa. Por isso que sempre consulte a Deus, sempre ore. Crente que não ora não é crente. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu faça um centro de recuperação, o Senhor me diga claramente. Me traga uma confirmação. Fiz essa oração 7h30 da manhã. Vou para o consultório quando estou 8h30 da manhã, a primeira paciente, uma irmã nossa lá da igreja. Quando termina o atendimento, ela vira para mim e diz assim, Técio, cadê aquele centro de recuperação que você fala? Por que não sai? Aí eu digo, para que eu perguntei? Agora já tenho a resposta. Aí pronto, aí tinha lá o Pedro falando de um lado, a outra irmã falando do outro lado, eu já tinha o histórico do desejo, então eu entendi que ali era Deus falando. Como é que a gente não sabe para a gente não ser enganado? Primeiro, está alinhado com a palavra escrita? É para cuidar de vidas ou é para, sei lá, para usufruto? É para o conforto seu? Se for para o seu conforto, não é Deus. Embora que Deus possa até dar o conforto em outro momento. Fere algum trecho, fere o princípio de Gênesis e Apocalipse, essa ideia? Se não fere, pode ser Deus. Se fere, não é Ele. Abençoa pessoas, porque Deus sempre quer abençoar pessoas. Em todo projeto da Bíblia, sempre tem pessoas envolvidas. Se está abençoando pessoas... Nunca é só sobre nós, nunca né? é sobre nós. Né? Então, são parâmetros, né? Agora, a gente tem que ter cuidado com aquele texto que diz que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa e projeta como se fosse Deus falando conosco. Isso aí a gente tem que ter, às vezes, por isso que na multidão de conselheiros há segurança. Então, não é só uma ideia, você tem que também ter... A igreja é o conjunto, é o coletivo. Então, as pessoas têm que concordar também. Porque imagina só, você quer fazer um centro de recuperação para a igreja que a igreja não concorda. Talvez fosse seu desejo, não de Deus. Porque Deus também iria, né, trazer essa ideia para todo mundo ali ao nosso redor. Então, isso eu acho que é um bom parâmetro para a gente não ficar paralisado, né? E a questão de Jó, né? Trazendo, como a gente falou mais cedo, sobre a questão de ter experiência com Deus. Né? Jó, ele já jejuava. Eu gosto muito do exemplo de Jó, porque Jó já orava, Jó já jejuava pelos filhos, mas depois ele mesmo vai falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora de contigo andar. Exatamente. Então as experiências, até essas situações da gente fazer prova com Deus, essas coisas vão amadurecendo a nossa fé, vão nos dando... Qual a palavra que eu vou falar aqui? Vão nos capacitando, né? Forjando. Mesmo. Elas vão nos forjando. Vai validando, sei lá, o chamado. Porque, assim, é diferente quando você ouve falar, de quando você experimenta, de quando você vivencia. Deus falar com você, como o senhor falou, eu orei e chega na rua, na igreja, e alguém fala sobre aquela situação, traz resposta para aquela oração que você fez em casa. Então, assim, é diferente. Essas experiências que vão fortalecendo a nossa fé. E é por isso que é importante a gente estar no convívio da igreja. Né? Porque nós somos um corpo, um completa o outro. Com certeza. Né? Por exemplo, me lembrei de outro episódio, que era uma direção de Deus, e não parecia ser naquela hora. Eu trabalhava em Jiquié e pegava ônibus em feira para ir para Jiquié, toda semana. E quando eu entrei no ônibus, que eu andei ali uns 10 quilômetros mais ou menos, meu telefone tocou, era minha esposa. Ela disse assim, você está indo para onde? Eu digo, já estou no ônibus para Jiquié. Não vá não, porque a faculdade entrou em greve e você vai perder a viagem. Eu disse, não, eu tenho que ir. Ele disse, por que você tem que ir se lá não tem aula? Deus está me mandando ir aqui. Eu não sei por quê. Eu sei que não é para aula, mas eu vou. E era um domingo. Nessa época eu trabalhava segunda e terça lá. Então eu saía daqui no domingo. E aí eu cheguei em Jiquié, tomei banho e fui para a igreja que eu frequentava lá, num pastor amigo meu. E quando ele me viu, ele me chamou para pregar. Eu nem sabia que ia pregar. Aí ele falou, tem palavra aí? Eu digo, tem, prega aí. Mesmo assim, prega aí. Nem parece que é batista. Aí
É interessante, voltando um pouquinho nessa história, que já que você me provocou, porque ele é da Batista Nacional, né? Ah, sim. A primeira vez que eu fui nessa igreja, eu fui para Jequié, disse, deixa eu procurar uma igreja aqui. Aí fui para uma igreja, eu não me identifiquei com a igreja, não tinha nada de errado com a igreja. Aí eu peguei o catálogo telefônico e disse, deixa eu olhar uma igreja aqui no catálogo. Aí a igreja me chamou a atenção, a Igreja Batista Nacional. Eu disse, eu vou nessa aqui. Como é que eu chego lá? Aí fui pro hotel. Como é que eu chego nessa igreja? Aí o cara da recepção, eu sou de lá. Ó, Aí fui de mototáxi nessa época para a igreja. E fui no culto de noite, a igreja estava cheia, o pessoal nem viu que eu estava lá, né? E eu precisei depois ir no domingo de manhã. E aí a igreja estava menor, era escola bíblica, e eu participei da escola bíblica. Aí o pastor, quando me viu lá diferente, aí sentou do meu lado aqui. Girou assim para mim, o irmão é crente? Aí eu falei, sou. O irmão é G12? Aí eu falei, não. Aí ele, graças a Deus. a pergunta. O irmão G12, essa é boa. O irmão prega? Eu digo, sim, eu prego na minha igreja. O irmão vai pregar hoje à noite. Meu Deus. Nem meu nome ele sabia. Meu Jesus, que Eu coragem. falei, pastor, eu vim... Entregar o rebanho assim. Nem roupei o tempo para ficar aqui de noite. Aí eu arranjei uma blusa emprestada, me deram um belo emprestado e eu preguei. Jesus. Aí comecei a pregar nessa igreja. Aí voltando para esse episódio do ônibus, né? Eu tô no ônibus, fui lá e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, ele me botou para pregar de novo. Eu fiz uma pregação simples, nem me lembro porque eu preguei. Quando eu fiz o apelo, um homem saiu do fundo da igreja de joelhos. Eu nunca vi aquilo. Atravessou a igreja de joelhos e se reconciliou. Glória a Deus. Lá no altar. Até o pastor disse, não precisa vir de joelho não, não precisa vir de joelho não. Mas era ele, acho que eu fui pregar só para ele ali. Sabe? Aí se você não escuta essas direções, esses insights de Deus, né? A gente fica devendo um bocado de coisa aí para ele, né? E eu não sei se o senhor já teve essa experiência, mas quando a gente caminha com Deus, tá? Na comunhão, né? O senhor falou da importância da gente orar, da gente ler a palavra. Coisas pequenas do dia a dia, né? Às vezes você tá dirigindo, você sente, não, entra aqui, não, vai ali. E aí depois você acaba descobrindo, realmente ali estava tudo fechado, estava tudo bloqueado, você foi pro lugar certo. Ou alguém que perde uma passagem, uma viagem, ou alguém que faz uma viagem como o senhor fez. Exatamente. A gente tem que estar atento aos sinais e à voz de Deus. Por isso que esse mundo muito barulhento, de muita informação, isso confunde às vezes nossa mente, né? A voz de Deus fica mais abafada. Por isso que sempre Jesus se retirava para orar. A gente estava fazendo um estudo sobre solitude, que é uma disciplina espiritual, né? De você se isolar de falas, de pessoas, ficar um tempo só meditando sobre si mesmo. Esse para mim, é uma das disciplinas mais difíceis. É mais fácil fazer um jejum do que a solitude, porque as demandas são tantas e para a solitude você tem que dizer não para coisas importantes, às vezes, né? Para pessoas importantes. Mas para mim tem sido um desafio. Ainda não consegui fazer como eu gostaria, não. Mas tô querendo avançar aí. Engraçado que você diz não para pessoas importantes e um sim para você mesmo. Por isso que é importante, né? Às vezes é o que a gente está precisando, de tempo pra gente, tempo de qualidade. Que é tanta atividade. É um desafio dos nossos dias. O silêncio, né? Conseguir ouvir. Porque hoje a gente lê muito, ouve muito, né? Mas assim, ouve nas telas. Mas ouvir a palavra, né? Tirar aquele momento, se reconectar, começar o dia, né? Antes de se conectar, antes de ligar os próprios dispositivos pessoais, a pessoa já abriu o WhatsApp, já olhou o Instagram. Não, vamos... Até na oração, Letícia, tem gente que às vezes faz aquela oração mecânica, acelerada, e não para ouvir Deus. Você só faz que nem menino mimado, você pede, Senhor, isso, dá conselho a Deus, né? Senhor, o Senhor faz assim, eu pensei nisso, eu quero assim, e aí esquece de ouvir Deus, não para. A gente tá tão acelerado que a gente não para ouvir Deus, a gente não para ver se é aquilo mesmo que Deus quer para as nossas vidas, se aquilo tá coerente com a palavra. Né? Porque eu tenho aprendido que Deus só responde a oração que está coerente com a palavra. Não adianta, você pode pedir, chorar, se escabelar, mas como a gente já falou aqui, se não tiver... Às vezes ele até concede, como concedeu Saul. Ele permite, né? E foi um desastre para o povo de Israel, né? Pois é.
Mas essa que você estava falando, da gente ser conduzido do silêncio, de escutar a voz de Deus, por exemplo, no meu chamado pastoral, né, também vivi muito isso, muito parecido com a questão do centro. Porque era outra coisa também que eu não queria ser pastor. Assim, eu nunca olhei para um pastor e disse assim, quero ser igual a ele. Não, nunca tive isso na minha vida, não. Mas também essa ideia começou a nascer dentro do nosso coração, né? Começou a fermentar. E isso foi um processo de 10 anos, mais ou menos, né? Eu fugindo, às vezes, também o ambiente às vezes não cabia, até que eu estava em Araci e naquele dia, eu me lembro, estava atendendo como dentista e estava orando, atendendo, né? Tirando o dente e orando, né? E eu estava fazendo mestrado em Fortaleza, eu tinha 2 problemas, tinha um problema e um pedido para Deus. Eu não conseguia fazer avançar meus pacientes do mestrado, e meu tempo já estava curto, e eu queria pregar fora de Serrinha. E eu fiz esses 2 pedidos a Deus. Eu digo, Senhor, eu preciso de 60 pacientes com esse perfil para esse tipo de cirurgia, que era o perfil do meu mestrado, e eu preciso, Senhor, que seja até fevereiro, porque é meu tempo limite. E quando eu fiz essa oração, eu fui trabalhar e depois eu continuei trabalhando. Quando eu esqueci da oração que eu tinha feito, quando chegou em fevereiro, eu tinha 60 pessoas cadastradas. Eu que não dei conta de fazer todas as cirurgias naquela época. E o pedido, eu falei assim, Senhor, eu quero pregar fora de Serrinha. E aí, estava em Araci, o pastor Araújo chegou, foi me visitar lá no posto de Araci e virou para mim e disse, o irmão poderia pregar na minha igreja essa semana? Eu dei as 2 orações respondidas assim, num tempo muito curto. E aí, nesse período, nesse dia, eu fiz uma outra prova com Deus. Parece que tem um cara de Gideão, né? Fico perguntando, Deus, se eu tenho que falar se é você mesmo. Aí Deus, que menino confuso. Que menino confuso. É eu mesmo, cara. Mas Deus entende. E aí eu falei, Senhor, eu vou pregar aqui nessa igreja. A igreja pequenininha, começando a nascer, ainda estava reboco ainda por fazer. Se uma pessoa se converter, eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo para eu ir para o ministério. Aí eu disse, não, que nada, é muito fácil para Deus, um só, vou botar 2. Aí eu digo, que nada, o Deus que eu sirvo é poderoso, vou dificultar, Senhor, 3 pessoas aqui na frente como decisão. E fiz a minha mensagem lá, também simples, e aí quando eu fui fazer o apelo, veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, veio 6, veio 7 pessoas. Eu digo logo o número de Deus, perfeito. Eu digo, perguntei, agora não tem jeito. Aí já estou com a minha resposta. Foi bom que nessa época eu também falei assim, Senhor, tudo bem, o Senhor já me convenceu, agora minha mulher também tem que estar no ministério e pastor não pode ter filho desviado, não. Glória a Deus, que Deus cumpriu essas promessas. Amém. Juntos. Foi muito bom isso aí. Deus realmente é maravilhoso, e você vê, considera a nossa humanidade, né? Considera as necessidades de confirmações e até mesmo quando a gente tenta escapar do chamado, né? O senhor falou agora do chamado pastoral, que o senhor é algo muito sério, o senhor tem consciência disso, razão pela qual fez, digamos, uma prova com Deus bastante agressiva, né? 3. Para quem não sabe, né, o apelo, que é o que o pastor Tércio está falando, é aquele momento em que ao final do culto, após a mensagem, o pastor convida. Olha, quem aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não levantam a mão, e eu não sei porquê, mas existe uma resistência, né? E 7 pessoas levantar, eu não me recordo de ter ido a um culto que eu visse 7, assim, no momento aqui eu não me recordo, para ver o quanto é impactante e o quanto, quando Deus quer falar, ele fala mesmo, né, assim, ele manda, mesmo sabendo, olha, meu filho, não precisava de tudo isso, mas a gente faz assim. Você pediu 3, eu vou lhe dar 7, mais que o dobro, para não ter dúvida. Deus é lindo. Com certeza, com certeza. E olha assim, quando você olha, se você tem um público de 1.007, não é nada, mas quando você tem um público de 60... É verdade. É quase 10%, né? É verdade. Aí realmente você vê que é milagre de Deus, só ele pode fazer isso.
Quando você fala que tem gente que não consegue levantar a mão, eu não sei, eu escuto muito isso. Pastor, eu tive vontade, mas minha mão pesava, eu não conseguia. Eu acho que é uma guerra espiritual nesse momento, porque é o primeiro passo de um ser humano na direção de Jesus, na direção de receber Ele como Senhor e Salvador. É a rendição. Isso é muito difícil, porque existe muita guerra espiritual por trás. Tem legiões de demônios que querem manter as pessoas como elas estão. E agora o senhor nos reportou algo que a gente fala muito, insiste muito em trazer aqui para o Palavra Viva, né, Jamile? Que é levar a compreensão a quem nos acompanha de que, para além deste mundo físico, onde a gente está aqui se vendo, existe um mundo espiritual. E algumas questões, como o senhor falou, por quê? Qual que é a dificuldade de erguer a mão e reconhecer que Jesus é o meu Salvador? De me batizar e dizer que Ele é o Senhor da minha vida? Mas é o que o senhor falou, existe uma batalha espiritual acontecendo que os nossos olhos físicos não veem. Com certeza, com certeza. Como vencer isso, pastor? Fala pra gente, a pessoa tem consciência, ela quer mudar a vida dela, transformar, não tô falando de ser crente ou mudar de religião, eu tô falando, ela quer conhecer e ser um seguidor de Jesus. Como vencer essa resistência de dar esse passo? Eu creio que a igreja tem um papel importante nesse momento aí, que é a intercessão, né? Quando a gente ora por alguém, continue orando, mesmo que você não esteja vendo o resultado, continue orando, porque a intercessão ela quebra, né, as barreiras espirituais. Tem castas de demônio que Jesus fala que só sai com oração e jejum. Então, é uma oração intercessória por essa pessoa, né? Quer dizer, não é ela exatamente que está orando, que talvez ela nem saiba disso, mas tem alguém que orou. Jesus orou por mim, lá em João 17, a oração intercessória de Jesus, e nós temos que fazer aquilo que ele fez. Então, quando a gente ora por alguém, a gente quebra a força do inimigo. E a gente pede que Deus dê um momento de lucidez. Geralmente, quando eu estou orando por alguém, eu falo para Deus, Deus, dê um momento de lucidez. Tire as vendas dos olhos. Que quando ela for visitada pelo Senhor, ela compreenda que é o Senhor e que aí ela se renda. Então, eu creio que seria um caminho para a gente começar, né, a orar nesse sentido. Excelente. O pastor ensinou pra gente aí, pra quem tá nos assistindo, que tá vendo ali, né? Que tem um filho, que tem um esposo, que tem uma sobrinha, enfim, uma vizinha, uma amiga, que sabe que precisa de uma transformação na vida. Todos nós precisamos. Mas muitas vezes a gente tá acompanhando a luta de alguém com alguma questão. Ore, interceda. O exemplo de Jesus foi o de dar a vida por nós. Então, ore. Repita, por favor, pastor. Falando sobre o momento da lucidez. O momento de intercessão, né? Quando você estiver orando por alguém, peça que Deus dê um momento de lucidez, de mente livre, né? De interferências malignas, que Deus tire a venda dos olhos, que ele possa enxergar verdadeiramente, né? Que ele precisa de um Salvador. O apóstolo Paulo era um homem sábio, mas cego. Interessante que o texto de Atos, Deus não deixou escapar que as escamas caíram dos olhos. Então, se Paulo tinha, todo mundo tem. A gente precisa, Deus tira a escama. Deus tira o tampão do ouvido espiritual, né? Coloca o teu dedo lá, como o Senhor curou aquele surdo de nascença. Então, pede que Deus providencie esses momentos. Agora, a gente também relaxa, porque o momento da conversão a gente nunca sabe. Tem pessoas que vão se converter no último dia de vida. Tem pessoas que vão se converter com 9 anos de idade. A conversão, para mim, é um dos mistérios mais misteriosos. Ou até em casa, né? Às vezes a gente está orando pelo momento do apelo, mas a pessoa vai parar em casa, vai refletir e vai tomar essa decisão no quarto, né, na cama ou, sei lá, no trânsito, vai ter esse momento de lucidez e vai reconhecer que precisa de Jesus. Um amigo nosso, né, sem citar o nome dele, mas ele tem uma conversão bem estranha, porque ele nasce dentro de uma família que fazia trabalhos de encantamento, feitiçaria, num nível bem alto mesmo. Então ele nasce nesse contexto. E ninguém pregou para ele. E um dia, passando na porta de uma igreja, ele resolveu entrar. E na hora do apelo, ele recebeu Jesus.
E hoje é um homem convertido, tem uma família convertida, esposa convertida, filho convertido. Deus parece que pega de pinça alguns, né? Outros já nascem com um selozinho ali, desde nascença ele tem aquela direção muito específica. Por isso que não tem como botar na caixinha esse assunto, né? Todo mundo tem seu momento de visitação e de abrir a mente, né? Quantas pessoas precisam ir por leito, né? E naquele momento, como a gente às vezes fala, que veio pela dor, no momento de dor, num leito, no momento de desespero por uma separação, um desemprego, coisa desse tipo. Quantas pessoas aceitaram Jesus drogados, né, chapados mesmo, e ali, né, Deus deu aquele momento de lucidez e a pessoa reconheceu que não era aquela vida que queria para si. Com certeza. E vai e reconhece e faz uma aliança com Jesus e a vida é transformada. Com né? certeza. Porque um dos textos que eu gosto muito é de João 10, quando Jesus fala que ele é a porta. Né, e quem não passar pela porta, né, não entra no reino dos céus. Então, assim, quem diz que não precisa disso, está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque ele é a porta. Se não fosse necessário, se não precisasse de Jesus, não seria necessário ele ter morrido numa cruz, né, ter passado tudo aquilo que ele passou. Então, quando a gente diz assim, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso fazer essas coisas, eu anulo sem saber tudo o que Jesus fez. Porque ele sim é a porta, ele é que nos conduz até Deus, ele é o caminho. Sem Jesus Cristo não há salvação. Né? E as pessoas precisam entender isso, que Jesus é o caminho, é ele que dá a direção. E muitas pessoas estão aí pensando assim, depois que eu mudar, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, eu vou buscar Deus. Não é na sua força, é na força do Senhor. Porque ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Com certeza. Bom, eu creio que depois que a gente dá esse primeiro passo, né, dentro do nosso tema aqui de direção, a gente costuma dizer que a gente tem os 2 melhores momentos da nossa vida, quando a gente nasce e quando a gente descobre o propósito para que a gente foi feito. E eu lhe digo que é uma alegria tão exuberante que não tem explicação. A gente sempre se pergunta assim, por que eu não fiz isso antes? Para quem está em dúvida, tenha certeza que é a melhor coisa que existe. Às vezes a gente escuta muito isso. Meu Deus, por que ninguém me falou de Jesus antes? Por que eu não me converti antes? Me lembro de um colega de seminário, ele era traficante, só andava armado em Salvador. E ele estava passando no Campo Grande. E ele cantou uma menina, né? E aí a menina disse assim, olha, eu estou no dia péssimo hoje porque eu briguei ali na igreja, mas eu quero dizer que Jesus... Briguei na igreja? Briguei na igreja e... Olha, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. E foi embora. Uma palavra dessa que parece que coisas tão simples, né? Ele disse que entrou como uma faca nele. Ele disse, como é que é? Tem alguém que me ama? Ele nunca tinha escutado isso. Ele vivia num contexto de violência, um bairro muito violento. Acho que ele nunca ouviu falar negócio de amor. Nada. Eles têm um cara que me ama? Que coisa. Ele ficou com isso meditando. A primeira igreja que tinha, ele entrou. Foi na Batista Sião, ali do Campo Grande mesmo. E aí o pastor está lá pregando, né? E aí ele se converte. E ele estava armado. Ele se converteu armado dentro da igreja. E depois ele volta para o bairro dele, um bairro periférico, bastante violento, e aí a história espalha. Fulano de tal se converteu, o traficante se converteu. E aí foi todo mundo falar com ele, do bairro, né? Ele virou e disse assim, eu estou decepcionado com vocês são crentes assim, é? Eu passava aqui por vocês todo o tempo, ninguém nunca me falou de Jesus. Se eu tivesse morrido e fosse para o inferno, eu tive que ir para o outro bairro, para o Campo Grande, para alguém falar de Jesus para mim. As pessoas tinham medo dele. Né? E você está do seu lado, né? Está do seu lado. E a gente fica julgando, às vezes, pela aparência. Não vou falar ali não, porque é médico. Ou não vou falar não, porque é o prefeito. Enfim, seja lá quem for, você tem que falar. Engraçado, a gente gosta de evangelizar as pessoas mais humildes, mas as pessoas... Parece que os ricos não vão entrar no reino do céu porque os outros não pregam para eles. A gente fala às vezes de discriminação e a gente discrimina às vezes a pessoa por ter dinheiro. A classe A é a menos evangelizada. Mas
Porque todos os nossos projetos e ações geralmente são para os mais menos favorecidos. Você vê como a igreja é imperfeita, né? Aqui na Terra. Porque Jesus diz que ele amou o mundo, então ele quer salvar todos. E sem a gente perceber, a gente vai dando esses furos. Como a gente está num processo. E não existe nenhuma riqueza maior do que conhecer a graça de Jesus. Né? O próprio Paulo, né? A gente mencionou Paulo, escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 3º, né? Que acho que é uma das passagens, para mim, mais tocantes, né? E tudo que eu tinha como lucro, reputei como lixo. Isso. Né? Porque, no fundo, a maior riqueza que a gente pode ter nessa nossa vida é conhecer e receber a graça de Jesus Cristo. E está dentro do propósito, né? Eu acho que hoje, depois que o senhor aceitou o chamado para ser pastor, sua vida tem muito mais sentido hoje, né? Do que antes. Era dentista, total. Já era casado, já tinha filhos, mas eu tenho certeza que hoje... Hoje, eu penso assim, se eu não fosse pastor, então se eu deixasse de ser pastor, eu não teria sentido de existência, né? Porque fazer o que todo mundo faz, você vai ter sempre o mesmo resultado. E ser conduzido, ter a direção de Deus para a sua vida, eu costumo dizer na igreja que ser crente é uma das coisas mais emocionantes que existe. Experimente ser cristão e faça o que a Bíblia diz que você tem que fazer e seja guiado pelo Espírito Santo, que você não vai ter um dia de monotonia na sua vida. Verdade. Porque até no deserto a tentação vai chegar. Deus lhe dá todas as experiências que você nunca vai experimentar por causa de uma substância ou de um relacionamento. O prazer e a alegria e a satisfação que se desfruta na presença de Deus, ela é incompreensivelmente maior do que qualquer outra coisa que esse mundo ofereça. Acho que é por isso que esses segredos são tão bem guardados, né? O inferno não quer que ninguém saiba disso, não quer que ninguém fale disso, porque o estereótipo de cristão é aquela pessoa triste, que não se diverte. As pessoas dizem assim, teve um aluno que virou para mim e disse assim, professor, antes do senhor virar crente, tem gente que vira lobisomem, né? Tem outro que vira crente. O senhor curtiu um bocado, né? Mas é uma visão que ele tem, né? Aí eu falei, não, eu sobrevivi. Passei de morrer muitas vezes. Hoje é que eu curto, sem culpa, sem dor, sem prejuízo, né? E sem ficar com o nome sujo. E o engraçado disso, da questão de viver o propósito, é que para viver, às vezes, o propósito, a gente passa por situações difíceis, né? Quando Jesus enviou para pregar, as pessoas com certeza tiveram dificuldades no caminho, como a gente tem hoje, né? Hoje está muito mais fácil pregar o evangelho, mas para cumprir o propósito a gente vai enfrentar dificuldades. Sim. Mas a gente enfrenta feliz, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe por que a gente está fazendo. Não é por pessoas, é por Jesus. E por Jesus, às vezes, a gente suporta, né? Às vezes, a ingratidão, né? Que às vezes julgamento, a gente ajuda. né? Julgamento, ingratidão, injustiça, tanta coisa, mas você volta para casa assim feliz. Não, eu sei a quem eu estou servindo, vale a pena passar por isso, vale a pena, às vezes, ser... Sem falar, a gente falando aqui dessa emoção, você falou que é emocionante, e eu acho que ela traduz plenamente aquele versículo que é uma promessa que o Senhor nos deixou. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu aos teu pensamento, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. E é isso, quando a gente caminha com Ele, Ele começa a dar direção. Às vezes a gente nem sabe, e nem imagina, e nem planeja, porque a gente vê tão pequeno. E aí vem a emoção. Ele começa a criar caminhos, abrir possibilidades, criar, né? Nosso Deus é criador, né? E você começa a viver e experienciar coisas na sua vida que você nunca imaginou, nem se você fosse muito bem sucedido em tudo que você já fazia e fazia bem. Com certeza. Né? Ele é um Deus do sobrenatural. Você imagine que ele chamou, a maioria eram pescadores. O pescador saía de manhã, jogava a rede, pegava peixe, voltava para casa, vendia peixe. No outro dia, pegava peixe, voltava para casa, vendia peixe. De repente, eles estão andando sobre as águas, expulsando o demônio, tá vendo o coxo ser curado, cego, né, voltar a enxergar, tá vendo pães se multiplicarem. Não tinha um dia igual. Tirou a monotonia, né? Era uma experiência nova todos os dias. E quando a gente fala assim de expulsar demônio, por isso que eu digo assim, a gente tem que saber a quem a gente está servindo. Porque
quando expulsar, você vai para uma situação, né, de expulsar um demônio, é um desgaste físico, emocional, né? E quando você volta para casa, você está cansada. E aí você pensa assim, poxa, se não fosse Jesus, eu não precisava passar por isso. Mas você sabe, mas ao mesmo tempo você pensa assim, não, glória a Deus, que eu sou instrumento de Deus para libertar vidas, para trazer, né, paz para uma vida, para uma família. O que é aquele gadareno, quando ele foi liberto? Nossa, as pessoas, a gente às vezes foca no gadareno, mas esquece que tinha uma mãe que nunca mais tinha tido o prazer de estar com filho, que tinha uma esposa, talvez filhos. E quando aquele homem é restaurado, gente, ele volta para casa, ele volta para a família. E você às vezes é instrumento de Deus para trazer esperança, alegria. Então, por isso que eu digo que vale, quando você tem essa experiência com Deus, você sabe a quem você está servindo, você pensa assim, não, tem as dificuldades do caminho, mas vale a pena. Vale. Você me lembrou, tem vezes que o ministério não é flores o tempo todo, né? Tem problemas, tem confusão. Onde tem crente, tem confusão também. Está lá dentro do livro de Atos que a igreja é a igreja. E aí você diz assim, Deus, eu só estou passando por isso porque... Eu aceitei o seu desafio. Eu disse, eis-me aqui. É verdade. Tem dores e sofrimentos que é inerente ao cargo pastoral de cuidar de pessoas, né? E sabe, se eu tivesse somente dando aula, eu não estaria passando por isso, mas que bom que eu estou passando. Pastor, agora me ajude aqui. Eu ouço muito de pessoas que começam uma caminhada com Jesus e elas vêm até mim e falam assim, mas quando eu não caminhava com Jesus, ou quando eu não era crente, ou quando eu não seguia a palavra, a minha vida era muito mais fácil. Por que existe essa percepção? Acho que desde o Antigo Testamento que isso está relatado, né? As pessoas reclamavam, né, quando foram tiradas do Egito, que elas tinham bolos lá, né? Tinham benesses, tinham uma dieta mais, digamos assim, variada do que o maná todo dia. Mas é porque não compreende ainda o que Deus está fazendo, o processo de Deus, né? Claro, a gente vive num mundo caído. O evangelho é contra a cultura, não é politicamente correto. Então, claro, o sistema desse mundo corrompido, controlado aí pelo Satanás e seus demônios, eles vão oferecer resistência a quem é cristão. Mas Jesus fala o quê? Fique firme, né? Aquele que perseverar até a morte. Paulo vai dizer que a gente não tem que lutar contra carne e sangue, luta contra principados e potestades. E eles vão oferecer resistência. A Bíblia diz, resistir ao diabo. Resistir envolve força, envolve desgaste, envolve choro, envolve perda, envolve luta. Mas a vitória é garantida. Então a gente trabalha no foco final. No foco final, eu quero fazer a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus. O meio do caminho tem momentos bons, tem momentos difíceis. Aí a gente tem que preparar para os momentos difíceis. Quando eu estou falando para os novos que estão chegando, que vai se batizar, eu digo, olha, você está entrando numa igreja, não é no céu. Na igreja tem gente convertida, tem gente não convertida e tem gente endemoniada aqui que eu não sei o que é que está fazendo. Então, tem tudo na igreja que podem trabalhar para lhe desvirtuar. Não pense que sua vida vai melhorar e que você vai enricar. Isso pode até acontecer dentro de um plano e de um propósito de Deus. Mas se seu propósito é esse, talvez o lugar não seja aqui. Então eu procuro trabalhar um pouco para que as expectativas dele sejam mais realistas, né? Para que ele não ache que agora ele está no céu, vai bater a asa, vai virar anjo e seus problemas acabaram. Aí não funciona dessa maneira. De fato, o que o senhor falou, né? Parece que é uma da natureza mesmo humana, né? Justamente porque a gente vive num mundo caído, de esquecer de contemplar o que Deus está fazendo, né? E olhar para o que ficou para trás. Como se Deus não pudesse fazer algo ainda muito mais bonito e muito mais apropriado para a gente nessa nova fase com Cristo. Com certeza. Tem um texto acho que é Eclesiastes. Eu demorei um pouco para entender esse texto. Salomão diz assim: não digam que os tempos antigos passados foram melhores do que os tempos de hoje. Aí a gente vê que
parece, né, que as coisas antigamente eram mais calmas, mais simples, era mais seguro. Eu brinquei na rua, hoje os meninos não brincam mais. Aí você tem que ter a percepção de Deus. Deus, o que é que o senhor realmente está querendo falar com esse texto? Se o senhor está dizendo que não é para falar, então tem um propósito, tem um sentido. O que foi que eu entendi nisso aí? É que eu só tenho o dia de hoje para aproveitar e para realizar. Eu não posso fazer nada com ontem e muito menos com amanhã. Então, o meu melhor dia é o de hoje. O hoje é um presente. Hoje é o presente. Hebreus fala, né? Se hoje ouvir a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a pessoa só pode se converter hoje, só pode viver hoje, só pode desfrutar da presença de Deus hoje, só pode fazer a vontade de Deus hoje. Então, Deus está no hoje. Até porque ele não tem questão de tempo, a gente é que tem. E esse hoje é o melhor tempo que tem. Hoje eu posso consertar meu passado e hoje eu posso planejar o meu futuro. Mas fora do hoje eu não posso fazer nada. Meu passado é somente uma fonte de informação. A gente diz que é um museu, né? Museu, o que é que você faz? Você visita, aprende e sai dele. Vou ficar lá preso também. Para eu depois dar um norte para o meu futuro. Para plantar as boas sementes aqui agora, para projetar o meu futuro, que Deus quer que eu faça. Então, nesse princípio aí, o único dia bom é hoje. Oh, Deus é maravilhoso, né? Porque você vê, até o nome do hoje se chama presente, porque é um presente. E aprender, através da palavra, a não viver o passado, nos livra de depressão, de se entristecer com as coisas ruins que todos nós enfrentamos, né? E não viver o amanhã antes da hora também nos livra da ansiedade, que são dois grandes males da atualidade, né? Que tem, inclusive, entristecido muitas pessoas, muitas famílias, tem trazido tragédia para dentro de muitas famílias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente já ir encaminhando agora para a direção de Jesus Cristo enquanto aquele que nos cura, que nos restaura, nos coloca no caminho e nos cura para conseguir fazer uma jornada abundante, uma jornada feliz. É muito interessante porque Jesus, ele cuida de todas as nossas áreas, do corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Primeira coisa que ele vai nos curar é do mal que o pecado causou em mim, a minha morte espiritual. Então, eu sou vivificado por causa de Jesus. Eu recebo um Espírito vivo em mim, o Espírito Santo, e que resolve o meu problema de pecado com relação a Deus. Então, o Espírito está pronto. E é um ato, né? Não é nem um processo, é um ato. Ou você está convertido ou não está, você está salvo ou não está. A consciência disso pode ser que venha a longo prazo, mas para Deus isso é só um ato. Mas a questão da cura das outras partes é que é complicada e aí que vai exigir de nós uma participação ativa. Porque a nossa salvação, tudo foi Jesus quem fez, eu só dependo dele. Mas para curar o meu corpo, para curar minha alma, eu preciso agora colaborar com ele. E aí eu me lembro de uma situação que eu vivi, é uma outra história muito longa para eu contar agora, mas eu adoeci, tomei medicamentos durante 3 anos e meio e no processo de eu estar me saindo desse medicamento, me veio uma convicção, por exemplo, de 3 alimentos que me faziam mal. Era leite, galinha de granja e Yakult. Aí você pergunta assim, mas Deus se preocupa porque você está tomando Yakult? Eu estou dizendo, Yakult é só problema para mim, para você continue tomando, tá? É uma questão minha. Mas Deus se preocupa com tudo. Às vezes, quando eu botava 2 colheres de açúcar no meu café, o espírito me incomodava e eu insistia em botar 2 colheres de açúcar. Aí você assim, por que Deus ia se incomodar de 1 colher de açúcar? Não parece uma coisa tão simples, mas é o cuidado de Deus com a cura, com o restabelecimento do nosso corpo, da nossa saúde. Agora, as questões da alma são para mim as mais complexas. Porque o açúcar talvez seja difícil, mas você consegue se libertar. Mas o passado tem que ser remido por Jesus. E
os tratamentos espirituais, eu tenho visto que poucas pessoas querem se submeter, que é o perdão e arrependimento. Perdoar é um processo difícil, desgastante, muitas vezes envolve abrir mão do orgulho, do direito, né? Você abre mão do direito de continuar a ser ferido para você perdoar. E esse agora é libertador. Eu me lembro que eu demorei 30 anos para perdoar uma pessoa aqui em Serrinha. Já contei isso várias vezes na igreja, né? Ele queria me matar, mas depois se tornou meu amigo. Mas quando eu perdoei ele, e foi Deus que me fez perdoar, foi libertador para minha alma, sabe? Minha pressão não subia mais quando eu via ele, eu não tinha mais taquicardia quando eu via ele. Hoje a gente brinca até com a história que me levou a ter essa dificuldade com ele. Mas quando a gente entrega o nosso passado a Jesus, o perdão e a restituição são duas coisas que libertam as pessoas, tiram o peso, faz com que elas possam desfrutar de uma vida abundante que Deus prometeu. E Jesus fala lá na parábola daquele homem que foi muito perdoado, depois ele sai e encontra outro que ele não consegue perdoar. Quer que Jesus fala na parábola? E ele será entregue aos torturadores, até que se pague toda a dívida. Então, quem não perdoa fica preso a uma condição de tortura mental, espiritual. Aí vai adoecer. Aí vai ter pressão, vai subir, glicose vai subir, aparece câncer, gastrite, dores no corpo. Só um exemplo, eu atendo ainda como dentista. Eu estava atendendo no meu consultório. Chegou um senhor com 80 anos de idade. Sabe qual era a queixa dele? Doutor, estou com dores nas costas, como se macaco estivesse arrancando a carne, o couro da minha carne. Aí eu achei aquilo tão estranho. Eu disse, mas esse cara veio para um consultório. Ele devia ter ido para a igreja, né? Não é? E assim, ou para uma clínica de ortopedia, né? Que está com dor nas costas. Aí eu fiquei pensando assim, por que esse cara veio para aqui, para o consultório? E eu... As direções de Deus. Né? Comecei a fazer as perguntas óbvias. O senhor já foi um ortopedista? Aí ele, já. E aí? Ele não achou nada. O senhor já foi um neurologista? Aí ele, já. E aí? Não achou nada. O senhor já foi no psiquiatra? Aí ele, já. E aí? Não achou nada. Ele tinha todos os exames que uma pessoa pode fazer. Ressonância, tomografia, estava desse tamanho a pasta dele. Eu fiquei olhando para aqueles exames e pensando assim, esse cara não resolveu o problema dele com médicos da área, vem para um dentista resolver o problema nas costas. Na faculdade ninguém me falou que eu ia tratar costas. E aí eu mandei ele sentar e fez o que todo dentista faz, abre a boca, né? Eu sabia que eu não ia achar nada na boca. Mas quando você está lá examinando, procurando uma frase para dispensá-lo, sabe aquela instrução que vem de Deus, assim, ó, aquela palavra de conhecimento, né? Eu falei para ele assim, eu já sei o que o senhor tem. O problema é que o senhor não perdoa o seu vizinho. Aí ele diz, mas a culpa é dele, aquele cara não vale nada, foi a vaca dele que passou para minha roça, ele ficou 5 minutos esculhambando o vizinho. Eu falei, tem quanto tempo isso? Isso tem 30 anos. Eu digo, não tem remédio para o senhor não. Perdoe que essa dor passa. E o senhor é o quê? Eu digo, dentista. E é incrível, pastor, o senhor falar isso, porque a grande maioria dos nossos convidados, independentemente do tema que a gente traz aqui para o Palavra Viva, né, Jamile, falam sobre perdão. E o quanto isso é necessário, e não é à toa. Certamente não é à toa que nós temos ouvido tantas vozes falar sobre perdão. Vamos então meditar em casa sobre o perdão, porque de fato é libertador. Sim, sim. Né? Libertador. Para que a gente possa viver a vida e vida em abundância de Jesus. Mas para a gente caminhar para o final, agora que a gente já falou de chamado, de encontrar propósito, ter uma direção nessa vida, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Deixasse uma mensagem para aquela pessoa que já conhece Jesus, já está lendo a palavra, mas que precisa ter uma direção mais clara para tomar alguma decisão na vida, uma decisão importante. Porque, como o senhor falou em algum momento aqui, geralmente são coisas grandes, né? E quando a gente está diante de uma coisa grande, a gente
tem um pouco a gente teme, né? Como saber, como tomar uma decisão em Deus quando estamos diante de algo que parece que é muito maior do que a gente? É sempre bom começar pequeno. É sempre bom começar no primeiro degrau. Eu não creio que Deus vai mandar você ou a mim construir um transatlântico se eu nunca fiz uma jangada. Então, Deus vai nos treinando nas pequenas coisas. Davi primeiro foi para um leão, um urso, e depois foi lá para o gigante. Então, eu creio que é a questão de aquela direção, aquela voz da sua cabeça, que você acha que é coisa da sua cabeça. Primeiro, faça uma pergunta: abençoa alguém? Faz o nome de Jesus se tornar conhecido? É algo que vai, digamos, levar o bem, uma paz para alguém, para uma comunidade ou para uma pessoa só? Às vezes a direção, o chamado é para uma pessoa só. Às vezes o chamado é para ser uma boa mãe, uma boa esposa. Se você constrói uma família, isso já é grandioso. Nos dias de hoje, isso já é fantástico. A mãe de Billy Graham, né? A história. Você que sabe direcionar seu filho, sua filha, tem uma família equilibrada em Jesus, isso já eu acho que já merece o Oscar, né? Obras maiores faremos. Agora, isso é na perspectiva de Deus, né? Porque a gente fica pensando, às vezes, em geograficamente, em numericamente ou financeiramente. Então, é somente ir dando um passo de cada vez. E se permitir, muitas vezes, errar. E reconhecer que está fora do caminho e volta novamente e continua. Continua nesse caminho. Não é coisa da sua cabeça, não. É Deus falando com você. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Deus nunca dá o primeiro passo, mas sempre dá o segundo. Na minha vida, pelo menos, tem sido assim. Eu faço o primeiro e depois eu vejo. Se o segundo acontecer, foi Deus. Se não, eu volto para minha estaca zero e digo assim, vou tentar de novo outro caminho, até que eu entenda que ali está a vontade de Deus. Aí a gente segue. Bom, então foi um prazer estar com o senhor aqui. Obrigada por compartilhar com todas nós aqui, com quem nos acompanha. Lições importantes, testemunho de vida, instruções da palavra, para que todos nós possamos caminhar, de fato, com mais direção, caminhar de acordo à palavra, sabendo compatibilizar, coordenar todos esses princípios que, de fato, são os que nos conduzirão à direção que se chama Jesus, que é o nosso farol, que é o nosso caminho, que é a verdade e que é a vida. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe tua semana. Amém. Amém. Tchau. Tchau, tchau.